Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores do Rio aprovam em primeira discussão a LOA, o projeto de lei orçamentária anual que estima a receita e fixa as despesas do município para 2022. Secretário anuncia em audiência pública a realização de obras de reestruturação das naves do conhecimento. Algumas vão ser reinauguradas ainda este ano. E o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira é inaugurado na região portuária do Rio de Janeiro. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com informações da sessão ordinária desta terça-feira. Os vereadores aprovaram projetos em primeira e segunda discussões e derrubaram vetos do Poder Executivo. 7 vetos do Poder Executivo a projetos do Legislativo Carioca foram rejeitados pelos parlamentares. Entre eles, o de autoria do vereador Jones Moura, que cria o banco de sangue e de medula óssea virtual do município. O projeto de lei de autoria do vereador Dr. Gilberto, que assegura aos usuários do transporte coletivo municipal com deficiência e mobilidade reduzida o direito de desembarque entre as paradas obrigatórias dos pontos de ônibus. Também foi rejeitado o veto ao projeto de autoria da vereadora Rosa Fernandes, em conjunto com mais vereadores, que obriga as academias, clubes, associações e escolinhas esportivas que oferecem serviços de atividades físicas a apresentarem profissionais de educação física capacitados para o atendimento de emergência durante todo o seu período de funcionamento. Além dos vetos, o Parlamento analisou vários projetos, 2 do Poder Executivo, o que estabelece o plano plurianual para o quadriênio 2022-2025 e o que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro de 2022, a Lei Orçamentária Anual. Os 2 projetos foram aprovados e retornam em segunda discussão. A tramitação deve ser finalizada até o dia 15 de dezembro. Aprovados em segunda discussão o projeto de autoria do vereador Dr. Gilberto, com a coautoria de mais 8 parlamentares, que torna obrigatória a disponibilização de desfibrilador cardíaco em locais como shopping centers, supermercados, estádios de futebol, casas de espetáculos, hotéis e academias. E o projeto, que autoriza os ambulantes itinerantes a exercerem a atividade automaticamente no período do Carnaval e Réveillon, sem a necessidade de seleção específica, também foi aprovado em segunda discussão. A votação do projeto de decreto legislativo de autoria dos vereadores Tarcísio Mota, com a coautoria de mais 18 parlamentares, que susta o decreto da Prefeitura referente ao auxílio habitacional, foi acompanhada por representantes de lideranças na luta por moradias. A proposta prevê a continuidade do pagamento do aluguel social de R$ 400 para 700 famílias carentes de comunidades. Aprovado em segunda discussão, o projeto seguirá para a sanção do Poder Executivo. A votação do projeto de emenda à Lei Orgânica sobre a permissão de fabricação e comercialização de armas de fogo ou munição na cidade foi adiada. A discussão está prevista para a sessão plenária da próxima quinta-feira. Neste momento acontece no plenário uma solenidade para a entrega da medalha Pedro Ernesto ao secretário municipal de Cultura Marcos Faustini. O repórter Renato Chapô acompanha a cerimônia e traz ao vivo os detalhes. A cerimônia começou um pouco antes das 19 horas. Estão na mesa o secretário municipal de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero, e também o diretor de teatro Amir Adá, entre outras pessoas. Como vocês podem ver, o plenário e as galerias estão completamente lotadas. Todos vieram prestigiar a homenagem ao secretário. Já falaram aqui hoje os vereadores William Coelho, Rocal, Lindbergh Farias e Raimon, entre outros. O secretário Marcos Faustini é formado pela Escola Técnica de Teatro Martins Pena e se destacou na cena cultural desde 1998. E no ano seguinte, a Academia Brasileira de Letras o escolheu para adaptar o clássico Dom Casmurro de Machado de Assis. Nascido numa comunidade pobre da Zona Oeste do Rio, Marcos Vinícius Faustini sempre se preocupou em repassar o que aprendia para os que não tinham oportunidade. Por isso, criou a Escola Livre de Teatro de Santa Cruz e a Escola Livre de Cinema Nova Iguaçu. O secretário Faustini foi premiado na Inglaterra pela criação da Agência de Redes para a Juventude, projeto que apoiou milhares de jovens em 50 favelas cariocas e colocou em prática projetos culturais. A ideia foi copiada em vários países da Europa. A iniciativa desta homenagem é dos vereadores Zico e Tainá de Paula. Nós conversamos com eles antes da cerimônia e também com o homenageado. Vamos ouvi-los.
Essa homenagem de hoje ao secretário é porque é a cultura, e a cultura é isso aí, ó. E aqui é a casa do povo, onde tem que ter cultura, né? E o Marcos Faustini, ele é da Zona Oeste, a Zona Oeste raiz, a Zona Oeste de verdade, aquela lá de Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, Santíssimo, né, Realengo. Essa é a Zona Oeste raiz, a Zona Oeste de verdade. O secretário Faustini tem feito um trabalho extraordinário em fazer não só uma leitura cultural, um diagnóstico cultural importante na cidade, entendendo e pontuando as necessidades de investimento, principalmente na periferia e na favela. Ele é um sujeito da Zona Oeste do Rio de Janeiro, é um sujeito que tem muita experiência na política cultural fora do Rio de Janeiro, na nossa área metropolitana, fez uma gestão muito importante na cultura de Nova Iguaçu e é uma figura, sem dúvida alguma, necessária. Receber a Pedro Ernesto, do vereador Zico, da vereadora Tainá, é uma conquista da cultura, né? Eu sou fruto da cultura carioca, crescido em Santa Cruz, e quando essa medalha chega na cultura, ela representa muito. A gente tem um grande trabalho pela frente para recuperar a cultura carioca, e é uma honra e um estímulo receber essa medalha por toda a cultura. Ela não é para mim, é pela história da cultura carioca, que é capaz de transformar vidas como a cultura transformou minha vida. E uma audiência pública nesta terça-feira na Câmara do Rio debateu as metas e planos da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia para os próximos anos. O encontro foi para tratar das metas do Plano Plurianual 2022-2025 para a área da ciência e tecnologia. A audiência contou com a participação do secretário responsável pela pasta, William Coelho, que apresentou as metas e os planos da secretaria para os próximos anos. Esse é o decreto 48.340, né, que dispõe ali sobre a organização básica do Poder Executivo Municipal. E nesse decreto, a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, ela é recriada. William Coelho falou sobre o fechamento das naves do conhecimento durante a pandemia e apresentou um relatório de trabalho sobre os projetos que já existiam na gestão anterior. Ele disse que esse ano a Prefeitura liberou créditos suplementares para as obras de reestruturação das naves do conhecimento. Algumas serão reabertas ainda em 2021. Para o ano que vem, a pasta tem uma previsão orçamentária de R$ 42 milhões, 3 vezes maior que o orçamento atual, que é de cerca de R$ 14 milhões. Mais da metade do valor previsto, R$ 23 milhões, será destinado à implantação e gestão das 9 naves do conhecimento. A gente tem no nosso cronograma reabrir já na primeira semana de dezembro a nave de Madureira e Triagem, e acreditamos e a gente tem muita fé de que ainda em dezembro a gente consegue abrir a nave do Engenhão, Penha e Nova Brasília. As outras naves a gente não vai conseguir abrir esse ano, porque, como falei, foi solicitado um crédito suplementar ao prefeito, o prefeito liberou esse crédito suplementar, só que todo o processo de licitação é complexo e demora. O presidente da comissão quis saber como vão funcionar as 25 bases de conhecimento que serão implantadas no ano que vem, com previsão orçamentária de R$ 12 milhões. Ele falou do crescimento da pasta e ressaltou a importância da tecnologia na vida da população. Recebo com muito entusiasmo a ideia da base de conhecimento, de fato, em todos os eventos de startup, ciência e tecnologia que eu tenho oportunidade de ir, sempre fala-se muito desse apagão. Então, por isso é fundamental que se possa investir na formação desses novos profissionais, porque é uma demanda grande que vai gerar emprego e tenho certeza que serão absorvidos pelo mercado. Então, é uma iniciativa muito positiva. E começou nesta terça-feira, no centro da cidade, a Semana da Saúde promovida pelo governo do estado. Vários tipos de atendimento gratuito, como testes de coronavírus e HIV, aferição de pressão e de glicose, estão sendo oferecidos à população, que também recebe informações, como, por exemplo, ser um doador de órgãos. Pelo menos 4.000 pessoas passaram pelo Largo da Carioca no primeiro dia da 11ª edição da Semana da Saúde, que vai até o dia 25 de novembro. Até às 3h30 da tarde desta terça-feira, 175 pessoas tinham feito o teste para detectar o coronavírus. 9 deram positivo.
Não é muito relevante porque as pessoas já podem ter sido vacinadas ou já podem ter tido Covid. O mais importante é que as pessoas sintomáticas fiquem em casa e realizem o teste RT-PCR ou teste antígeno, que é aquele teste do cotonete, para saber se está ou não com a Covid e tratar e ficar isolada ainda. Nós temos uma grande percentagem da população vacinada, mas ainda estamos com pandemia. Então, todo cuidado é necessário para que a gente possa acabar com a pandemia e reduzir o contágio. Seu Marcos, que teve Covid em janeiro, tem feito o teste frequentemente. Mais uma vez, deu negativo. Fiquei 30 dias internado, tive que ficar entubado. E de lá para cá eu venho fazendo para poder ter certeza que está tudo bem. Estão previstos cerca de 10 mil atendimentos até o final do evento. O Hemorrio montou um estande para a doação de sangue. Especialistas do Programa Estadual de Transplantes estão orientando a população sobre como ser um doador de órgãos. Os estandes de aferição da glicose e da pressão arterial, como sempre, tiveram muito movimento. Seu Mauri, que sofre de hipertensão, ficou tranquilo com o resultado. 12/6, aliás. Então tá legal. Isso, ela falou que estava legal. Os testes de alergia revelaram um número surpreendente. 70% das pessoas que fazem o teste são alérgicas. Dá positivo para alergia, né? Que a mosquito, ácaros, mudança de tempo, né? Aí a gente encaminha ou para o médico da pessoa de confiança ou a gente indica para que vá até a unidade nossa de atendimento. Mais de 500 pessoas fizeram teste para HIV, sífilis e hepatite. Quem testou positivo recebeu orientação para o tratamento. A gente teve 22 testes positivos para sífilis, que é muito importante a gente conhecer para avisar a parceira. A gente teve 4 testes de HIV positivos e 3 testes de hepatite C positivos também, dos 520 que nós realizamos. Essas pessoas saíram daqui orientadas e encaminhadas para a unidade próxima à sua casa. O Rio ganhou um laboratório para ampliar o controle de vacinas e viabilizar a produção nacional. A Fiocruz inaugurou nesta terça o Laboratório Físico-Químico. A nova estrutura vai aumentar em 50% a capacidade de análise e de controle de qualidade da instituição. O novo laboratório fica no Complexo Tecnológico de Vacinas, em Manguinhos, e foi criado para suprir o aumento da demanda por análises de controle de qualidade gerados pela incorporação da produção da vacina contra a Covid-19. São mais de 1.300 metros quadrados, divididos em 3 andares. Foram 7 meses de obras e preparações, a um valor de investimento de R$19 milhões da Fiocruz e outros 106 milhões da iniciativa privada. Com isso, a Fiocruz alcança a última fase do processo de produção nacional da vacina em parceria com a AstraZeneca. Na estrutura, também serão analisados outros produtos produzidos pela instituição. Foram diversas etapas que envolveram a adaptação da nossa planta industrial, onde hoje produzimos o ingrediente farmacêutico ativo nacional, e o estabelecimento de uma área específica para o armazenamento dos bancos de células e vírus. O novo laboratório aumenta em 50% a nossa capacidade de controle de qualidade e também servirá para a análise das demais vacinas e dos biofármacos que Biomanguinhos produz e fornece ao Sistema Único de Saúde. E você vai ver no próximo bloco, inaugurado na região portuária, o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira. O presidente da Câmara do Rio, vereador Carlos Caiado, promulgou 5 leis nesta terça-feira. Uma delas institui a campanha municipal de incentivo à doação de cabelos a pessoas carentes em tratamento de câncer. A ideia é sensibilizar potenciais doadores através de mutirões e da disponibilização de postos de coleta. Os cabelos arrecadados serão destinados à confecção gratuita de perucas para pessoas em condição de vulnerabilidade social. Também foram sancionadas as leis que implantam polos gastronômicos nos bairros da Abolição, Higienópolis, Vigário Geral e na Tijuca. A Câmara Municipal entregou nesta terça-feira moções de reconhecimento e louvor a representantes de entidades civis que atuaram contra a pandemia e as consequentes dificuldades econômicas em várias comunidades do Rio. A iniciativa foi da vereadora Tainá de Paula.
Mais do que a entrega de cestas básicas e itens de proteção contra o coronavírus, o trabalho do SOS Providência durante o isolamento acabou promovendo um mapeamento social da favela da região central da cidade. A gente teve essa ideia também de fazer o projeto do Gás para as Mulheres da Providência, que já atendemos mais de 200 mulheres e ainda vamos atender mais, porque o SOS Providência ganhou o edital da Fiocruz, que nos está dando força, nos está dando gás para atender e fazer um mapeamento no nosso território. Com 140 mil pessoas, em sua maioria mulheres, pretas e mães solo, o Complexo da Maré contou com a mobilização da Redes da Maré durante a crise sanitária. A Redes da Maré é uma organização que existe há mais de 20 anos no conjunto de favelas da Maré e na pandemia a gente se reinventa mais uma vez, tentando garantir o direito à segurança alimentar, à arte, à cultura, à educação, a segurança pública, só que essa luta é coletiva. O Instituto Efeito Urbano cobriu mais de 6 mil famílias ao longo de 2020. 27 mil pessoas durante o ano inteiro de 2020. Todos os dias nós estávamos no nosso território atendendo a nossa comunidade. Nada é feito sozinho, né? E a gente precisa estar organizado. Nesta terça-feira, o mandato da vereadora Tainá de Paula entregou moções de reconhecimento e louvor a quem desempenhou essas atividades nos períodos mais críticos da pandemia. A família Firmino se mobilizou em uma sanitização voluntária pelo Morro Santa Marta. Foi um trabalho muito duro, foi um trabalho muito difícil, a gente conseguiu lutar contra tudo e contra todos. Os agraciados integram entidades civis que, durante a pandemia de Covid-19, dedicaram tempo e esforço para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social dentro das favelas do Rio. Nessa conjuntura, uma série de coletivos me procuraram, se mobilizaram nos seus territórios para articular e organizar ações diretas de enfrentamento à fome e à miséria nos seus territórios. A gente sabe bem que o auxílio emergencial demorou muito a chegar e mesmo quando ele chegou, ele foi insuficiente para lidar com a vulnerabilidade social, que é, na verdade, a grande epidemia do Brasil, a fome e a miséria. Nessa conjuntura, a gente achou muito justo reverenciar as pessoas que se organizaram nos seus territórios, nas suas favelas. Foi um momento muito potente, muito bonito aqui na casa da gente falar, claro, de tanta tragédia, de tantas ausências, mas também a gente falou de vida e de resistência. E o Museu da História e Cultura Afro-Brasileira é o mais novo espaço da região conhecida como Pequena África. Ele foi inaugurado pela Prefeitura do Rio nesta terça-feira e vai funcionar em um prédio já ligado à cultura da cidade. O prédio foi inaugurado na época do Império para servir de escola para a população negra. Depois, o lugar deu espaço ao Centro Cultural José Bonifácio. O edifício já passou por obras de restauro, mas manteve a fachada original da época. Depois de 1 ano e 8 meses fechado, o espaço está sendo reinaugurado e abrigará o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira. Esse prédio aqui é um prédio com muita história. Eu acho que isso aqui funciona como uma espécie de farol, né, que chama a atenção para a importância da cultura negra, do povo negro, na formação da nossa história, da nossa cidade, da nossa cultura. O secretário municipal de Planejamento Urbano, Washington Fajardo, destacou que o lugar é um símbolo da cultura de matriz africana, que é característica da região. É um resgate de uma função cultural, especialmente o resgate da cultura de matriz africana, que é predominante característica dessa região, e esse readensamento significa, inclusive, uma oportunidade de uma nova formação educacional coletiva. A presidente do Teatro Municipal, Clara Paulino, destacou que a cidade ganha um importante equipamento de cultura. Na cidade do Rio, a gente tinha carência de um espaço que fizesse menção somente a essa história afro-brasileira. E valorizar essa história, valorizar essa memória é de fundamental importância. O museu passa a integrar a história da chamada Pequena África na região da Zona Portuária do Rio, que abrange locais como o Cais do Valongo, a Pedra do Sal e o Largo de São Francisco da Prainha, e faz um resgate da cultura negra na região. A abertura do Mucabe representa um respeito da Prefeitura do Rio de Janeiro
a luta, a resistência, a memória e a potência dessa cultura. Cerca de 2.500 itens fazem parte do acervo, entre eles sambistas de Heitor dos Prazeres. As salas ganharam nomes de grandes personalidades negras, como a escritora Conceição Evaristo, o ator Grande Otelo e o cantor e diretor de bateria Mestre Marçal. Na programação estão previstas atividades como workshops e visitas guiadas. Nós estamos reabrindo a casa com o nosso acervo requalificado, com obras que dialogam, obras do acervo que dialogam com obras que foram criadas especificamente para essa exposição, obras de artistas pretos contemporâneos que criaram trabalhos para dialogar com o nosso acervo. O Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira está aberto à visitação de quinta a sábado, das 10 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Debate, hoje com o tema Negro no Mercado de Trabalho. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.